Meu nome é Naída, esse Naída é com HY, né? NAHYDA, de origem indígena, e é também o nome da minha avó materna, né? Vó Naída. E a minha filha é Olívia, que ajudou e que teve a parceria com Silviane e que teve um enredamento para chegar nisso, né? A figura que enredou esses fios foi o tear da minha mãe, Heloísa, filha de Naída. Ela gostava muito de tecer, né? E ela pegou esse tear, foi um artesão que fez, e ela multiplicou isso em rodas de tecelãs, principalmente populares, né? Que ajudavam a sustentar famílias dessas mulheres. E a pessoa que juntou a Olívia, a Silviane, foi Nancy, que é minha amiga de irmã, né? Digamos assim, né? Ela é uma amigona minha, que quando minha mãe faleceu, a gente não sabia o que fazer com esse tear, né? Primeiro ele foi para uma sobrinha minha, filha do meu irmão. Depois essa sobrinha veio a falecer e a gente de novo ficou com aquele tear na mão. Ele estava quebrado. E aí eu lembrei, Nancy está em Teresópolis, faz parte de um grupo de tecelãs, cuja professora era a Silviane, mas nesse momento eu nem sabia do nome da Silviane. E eu vou ligar para ela porque esse tear precisa funcionar, não pode ficar parado e quebrado, né? E aí a gente ligou para a Nancy recebeu esse tear. E deixa estar que ele ainda ficou um momento parado porque ele estava quebrado. Até que Nancy pegou o telefone e perguntou: Naída, dá para eu doar esse tear para a minha professora? Porque ela tem muitos e ela tem condição de recuperar e ela precisa desse tear para as mulheres tecerem. Eu falei: claro, ele precisa funcionar, né? Ele precisa ir adiante esse tear. Né? E aí esse tear foi parar na mão da Silviane. Paralelo a isso, a minha filha Olívia começou a fazer uma pesquisa, ela é professora da UF, sobre ancestrais femininos. E chegou também na questão dos fios, do tecer fios. E quando ela soube, a minha filha Olívia, ela tem uma relação com a minha mãe muito próxima, muito
passagem da minha mãe, a Olívia, foi muito importante, sabe? Então, ela tem muitos objetos da casa da minha mãe e de coisas que ela colhia na natureza, que ela gostava, como os corais, as pedras, as conchas, enfim, vários objetos que estão aqui na instituição, aqui na exposição hoje, né? Porque aí a Silviane pegou esse tear, né? Quer dizer, na realidade, quando ela soube que o tear estava aqui, a Olívia, ela resolveu vir naquela exposição dos contos, né? Que foi belíssima, né? Aí Silviane e Olívia se encontraram nessa exposição, nós conhecemos todas as tecelãs, a Nancy estava aqui, então assim, depois disso a coisa se desdobrou, né? E essa exposição aí está mostrando o que moveu, né? Porque essa coisa da ancestralidade, esse convite às cartas, nossa, foi muito bonito. Então, e eu estou ali em contato com os objetos, né? Da minha mãe, o próprio tear. Isso mexe muito e é muito bom, essa presença da neta, da filha, enfim, tudo isso aí junto. Uma foto muito feliz e bonito, né? Muito lindo, e eu acho que não vai terminar aí, né? Porque a gente está percorrendo né? A gente deslanchou realmente como se fosse um fio que está se desdobrando, né? E a minha mãe, no final da vida, né, ela teve algum tipo de demência senil, né? E ela aparece nesse vídeo. Gente, ela dançando, né? Não, ela aparece puxando os fios, porque nesse momento que ela está puxando os fios, ela andava pouco já, né? Uhum. Ela ficava naquela poltrona e de vez em quando eu acho que batia uma luz, né, na janela. Sabe quando você vê aquelas poeirinhas caindo e tal? E ela começava a fazer aqueles gestos de puxar como fio. Se tivesse fio ali mesmo. Ela puxava, ela começava na poltrona, depois assim na roupa dela, e ela fazia umas enrolações assim com a mão, né? E a minha irmã que está aí, né, a Vânia, ela um dia resolveu filmar, porque ela achava aquilo, né? E antes disso tudo acontecer, né, gente? E aí filmou e mandou para nós, irmãos. Uhum. Aí quando a Olívia começou com essa história, eu mandei para ela. Falei, Olívia, olha esse vídeo da sua avó. A vovó Lói, porque ela tinha o apelido de Ló. Uhum. E aí ela aproveitou, né? Então, gente, é assim, uma emoção enorme estar aqui. Uma coisa muito linda mesmo, muito de afeto, muito grande. E a Nancy é um nozinho dessa história porque ela teve a sensibilidade, né? Meu nome é Nancy Lopes, sou aluna de tear da Silviane, há uns 7 anos mais ou menos que eu trabalho aqui no tear com ela. E tinha eu lá no Rio, da onde eu vim, a minha amiga Naída, de 30 anos, trabalhamos 30 anos com educação ambiental, cuja mãe era a senhora Lói. A Lói ficou bem velhinha nesse decorrer e o pessoal da família falou assim, nós temos um tear lá em casa, que era da mãe. Você quer esse tear? O que a gente vai fazer com o tear? Ninguém aqui faz tecelagem. Eu disse, eu quero. Ele tem um defeitozinho, um quebradinho qualquer, mas quer? Eu digo, eu quero. Esse tear custou muito a chegar nas minhas mãos. Passava da casa de um filho para o outro, passava para o outro. Você não vai buscar o tear? Eu vou, qualquer dia eu vou. Até que o irmão da Naída tinha uma casa aqui no Comari e ele resolveu desmontar a casa. Ele disse, Nancy, eu vou levar o tear. É a última chance de você pegar. E eu fui lá, peguei o tear e levei para minha casa. Levei para minha casa e vi que ele tinha uma pecinha quebrada. E é muito difícil de quem trabalha com tear aqui no Rio de Janeiro. A gente manda lá para Santa Catarina para consertar e eu trabalhava no tear da Silviane e também deixei lá num cantinho. Eu olhando para ele e ele olhando para mim. Aí eu disse, Silviane, tem um tear lá, mas ele está com um defeitinho. Manda consertar e traz. Difícil, né? Aí passou-se um ano e eu olhando para aquele tear ali, tão lindo, me olhando, eu cheguei a uma conclusão, esse tear não me pertence. Ele não é para mim. Botei no carro e levei para a Silviane na Barra, na casa dela. Silviane, eu trouxe o tear que era da Lói, porque eu acho que você é a pessoa indicada para dar continuidade ao trabalho nesse tear. O marido dela consertou o tear, passou-se algum tempo ainda o tear parado lá. E um dia a minha amiga Naída veio a Teresópolis e eu queria conhecer a sua aula de tear. E nós fomos lá, ela gostou muito
e falou para outra filha dela, que é a Olivia, que é a socióloga, acho que é isso, e ela trouxeram todos os livros de tear da Loi, coisas lindíssimas, muito parecidas com o que a gente fazia, mas muito bacana, muito sofisticada. A Silviane ficou encantada, né? E daí elas começaram a conversar, e surgiu esse belo projeto. Ai, foi assim um suspiro tão grande de ver aquela grandiosidade que se transformou uma atitude tão pequena, porque eu podia ter sido egoísta, vou ficar com esse tiara aqui, um tiara de madeira de lei, né? Mas não teve esse pensamento. Meu pensamento sempre é de ampliar e dividir. Então, quando eu cheguei hoje na porta da exposição e vi aquilo tudo pronto, a minha carta é a segunda, a primeira é a da Anaída, foi uma emoção muito grande. Foi rever a Loi, como ela está lá no filme, né? E horas de a gente ter saudades e partilhar essas saudades com todos. Meu nome é Paula, eu faço tecelagem há pouco tempo, sou a bebê do grupo e foi uma maneira de me relaxar na vida, me entregar e me distrair um pouco também. Acho que tocou muito mais no início, quando a gente estava conversando sobre o que a gente ia escrever, por quem a gente ia, qual ancestral que a gente ia procurar, por que ia procurar. Então eu fui lembrando que a minha família acabou, a minha família só sou eu, minha irmã e meu irmão. O resto não tem, e nós não casamos e não tivemos filhos, então acabou. Então quando eu pensei que eu não tinha história, e aí eu comecei a rever o passado de todos eles, e é muito bom, porque minha família, as mulheres são guerreiras demais, cara. Olha, a carta foi primordialmente para minha tia, Lia Matox. Tia Lia foi uma pessoa que sofreu muito, porque a minha avó morreu cedo, morreu com 30 anos, deixou uma cambada de filho, ela era a caçula. Ela viveu a vida intensamente, ela queria a casa cheia de filhos, infelizmente tem uma doença genética na família, ela perdeu 2 filhos, só que ficou com um, mas mesmo lutando para saber que doença era, que ninguém sabia o que era nem nada, ela estava sempre rindo, brincando, pondo os outros para cima. Morreu, vamos lá, e vou trabalhar fora, e fazia festa em casa. É a única que ela vivia um momento. E depois que eu trabalhei em um hospital, assim, com crianças doentes e tudo, eu vi que a coisa mais linda da vida é isso, é você viver o presente. Não adianta você ficar pensando o que vai ser no futuro, ou ficar preso ao passado com as mágoas. O passado foi para você aprender a viver aqui e agora. E o mais gostoso da minha tia era isso. Com toda a guerra que ela teve, ela se adaptou muito bem, ela foi super flexível e sempre brincando, sempre de bom humor. É isso que eu queria carregar dentro de mim dela. Bom, me causou assim um impacto, né, quando eu vi assim primeiro aquele tiara assim pendurado, aquela coisa circular, aquela coisa meio que indo assim pro universo, pro cosmos, sei lá, assim, é o início da criação, né? A gente, assim, um infinito, né? A vida começa no infinito. Então, eu me emociono, né? Porque eu fico lembrando, né? Eu escrevi uma carta e a pessoa que veio na minha lembrança foi minha mãe. Eu escrevi uma carta que já é falecida há mais de 20 anos e que era uma pessoa assim super prendada. Ela tinha mão de fada, ela costurava, ela bordava, ela fazia coisas maravilhosas e desde pequenininha eu vivo essa coisa de linhas e agulhas. Então, aquilo, sabe, me deu assim um impacto, né? O teatro foi maravilhoso, a memória, nossa, aquilo foi... Eu digo, não, eu conheço, quem é? Foi tão legal, assim, a caracterização dela, a voz, assim, de velhinha, e aquelas folhas bordadas, coisas tão lindas, né? Coisas que, hoje em dia, por causa disto aqui... se perderam no mundo, né? A gente não convive, a gente não senta do lado, não pega na mão. Eu fiquei assim muito tocada com a beleza do ambiente e da criatividade
Eu realmente não esperava isso. E quando a Silviane me chamou para fazer uma carta para minha avó, eu falei assim, eu nem lembro do nome da minha avó. Aí parece que assim, as coisas foram vindo à tona. Aí lembrei que minha avó se chama Agnes e eu fiz uma carta assim, perguntando onde você está, quando você vai voltar para a Terra, ou será que já voltou? E foi assim uma carta muito curta, mas assim, eu lembrei que ela me deu uma boneca de cor de chocolate, porque eu vim da Alemanha para o Brasil, foi para dizer assim, olha, você vai encontrar muita gente dessa cor no Brasil, porque na Alemanha, né, final dos anos 50, né, vamos dizer, a maioria era branca. Mas assim, foi assim uma experiência linda, primeiro pela, como é que eu vou te dizer, pelo acolhimento do grupo, né? E realmente a Silviane é uma pessoa fantástica, né? Ela consegue assim mobilizar, tocar e agregar as pessoas num projeto. Eu realmente não esperava que fosse assim uma coisa assim tão tocante, tão mobilizadora. E assim, eu agradeço a ela por ter tido essa oportunidade de participar e de conhecer pessoas e de estar aqui, né, vivendo isso. Muito obrigada. Então, ela tinha este projeto para todas nós, escrevíamos umas cartas para nossos ancestrais e eu topei muito. Não foi fácil para todas as alunas, porque as pessoas em geral não estão em contato com esses sentimentos, não? No dia a dia. Então eu acho que ela teve até um pouco de resistência das alunas que diziam, tá, sim, eu vou fazer. Para quando que era? E a data ia chegando e ela dizia, e para quando que era? Diziam as alunas, não? As companheiras minhas. E então foi uma coisa sentida. Eu acho que todas as mulheres que escreveram na carta realmente conectaram com a escritura, com nossos ancestrais, suas ancestrais, foi muito sentido. Então, depois a Sil queria que as alunas participaram e ela fez um encontro na casa por motivo do aniversário dela e o teatro estava aberto para participar, para que todas pudieran tecer um pouco, não? Da grande estola, não sei como se chama, de que ela construiu, acho que são 7 metros ou mais. E então eu não pude participar e depois falei com ela e falei, Sil, eu quero fazer algo. E ela falou, vem para casa e faz. Então fui um par de vezes e foi maravilhoso, não? Participar, ter algo. E ela dava total liberdade, porque ela queria que cada pedaço que cada pessoa fazia fosse diferente. E que cada carta era diferente. Então a gente pensava, esta carta tem uma página ou 2 páginas, como vou organizar no tecido, não? Então foi muito interessante. Além de isto, uma coisa mais técnica, mas o teatro que ela tem em casa é muito, muito lindo. E para mim, pessoalmente, foi uma experiência maravilhosa. Então, quando começou a montar aqui, eu falei, se precisa de mim, por favor, conta comigo. Insisti, até que ela falou, a gente está lá, se você quiser, pode vir. Então, sempre é bom ter mais pessoas, não? Porque ela poderia resolver tudo com as outras artistas, sim, poderia. Mas tem pequenas coisas que vão aparecendo, não? Na hora de montar uma exposição, que você não sabe que desafios vai ter. Como que, e o fio que não dá, e este ângulo, e a ideia dele era uma, mas depois, na prática, sucedeu outra coisa. Então, ela precisava mais mãos, não? Como, temos que trocar toda esta ideia por outra. Então, até aí, e foi lindo, porque tudo tinha que ver com fio, e com fazer, e com o tecido, então era muito prazeroso, não foi uma coisa sofrida, não? De vou ajudar e vou estar carregando pedras, não, era como, vou ajudar a ser criativa. Foi maravilhoso. E agora está tudo lindíssimo, as pessoas estão super entrosadas, estão vendo vídeo neste momento, tudo escuro, e o vídeo hermoso, com uma fotografia divina, com a criadora e atriz, não? Que faz de sua própria avó, divino. Assim que
Gostei muito, curti muito, estou muito emocionada. Eu caí aqui num momento de muita tristeza da minha vida. E quando conheci a professora, foi assim, como é que eu vou dizer? Um abrir de um mundo maravilhoso que eu não conhecia, que eu achava que era um mundo tão difícil, tão impossível para mim, né? E ela, pouco a pouco, foi conduzindo. Eu fiz um cachecol, eu fiz um pregador de panela, já fiz um caminho de mesa, já fiz um jogo americano. E hoje eu vejo que eu posso, né? Pouquinho, mas eu posso. E participar da exposição com uma carta à minha avó, acho que foi tudo na minha vida, né? Porque eu pude recordar e homenagear a minha avó e participar desse grupo, que é muito bom. A professora é, assim, muito, muito especial. Tem um carinho enorme por todo mundo, ajuda a gente em tudo que ela pode, valoriza cada coisinha que a gente faz. Então foi muito bom para mim. E hoje estar aqui foi muito bom também. Só tenho pena que eu estou sozinha, o meu neto não pôde vir, que não é meu de sangue, mas é meu de amor. Eu crio ele já há muitos anos. E é o único parente que eu tenho, eu não tenho mais ninguém. De sangue eu não tenho mais ninguém, né? Só eles no outro lado da vida. Já tinha visto parte dele, mas foi muito lindo. Está muito bem montada, muito criativo, né? Esse vídeo foi lindo, esse vídeo que a gente viu agora, né? Muita emoção, só posso te dizer que é muita emoção. Eu vou ser breve nesse comecinho, mas eu acho que nenhum outro momento que eu vivi até agora seria o melhor momento, como foi hoje e esse, sabe? Por mais que a gente tenha esse turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo, trabalho e vida pessoal e vida social, tá aqui hoje totalmente despretensiosa, assim, sabe? Eu vim muito aberta. E eu acho que talvez essa minha abertura, cara, me fez dar sabe? Não tenho nem palavras. Foi incrível saber que todo esse processo que a gente vive na nossa casa, na nossa criação, ele precisa ser contado. E ele tá sendo. Isso é muito legal, é uma honra e foi maravilhoso ver que isso tá aqui tão perto da gente. Você se conectou com alguma ancestral sua? Como é que ela vive em você, se você se conectou? Ai, cara... É sério que pode chorar, porque eu tô com o casaco de uma delas. E é tanta falta, né? Só que assim, não é um choro de tristeza e a falta também não é triste, porque hoje eu consigo entender que a gente tem o nosso tempo e que o tempo é lindo, mas foi como se elas estivessem ali me abraçando, sabe? O pouco que eu li, porque eu tentei ler, mas o que eu consegui antes de eu sair pra fora pra poder respirar, acho que eu me vi ali em cada palavra numa história tão diferente da minha. Eu não faço ideia quem escreveu aquilo. E é impressionante, né? Como isso toca. Obrigada, Vila. Apresentar a Olivia, né, que eu acho que ela que eu acho que foi o responsável um ano atrás por puxar esse fio, né, do que tudo
tudo isso aqui foi tecido a partir desse fio. A avó dela, a Olivia, a Heloísa Bevilacqua, que aparece aqui no final do filme, ela era tecelã nesse tear, nos anos 50, né, 40, 50. Desenvolvia um trabalho com mulheres na comunidade do Rio de Janeiro, com esse teares e outros. Aqui tem um caderno que a gente colocou também, que ela fazia as pequenas mostras dos tecidos, explicava que é atriz, performance, né, que ela fez aqui com a personagem Memória, né, na máscara. Fez uma proposta para a gente começar a estudar a sexualidade feminina e nós viemos nesse estudo, nós três, a gente brincava até aquelas moiras, né, de 3 moiras, estudando tecelagem, sexualidade feminina, e abriu um edital, que a Yugi, a produtora, e falou, tia, vamos fazer algum projeto? Aí eu falei, vamos fazer esse nosso projeto da sexualidade. E aí veio esse fio sendo tecido por nós 3, por nós 4, por nós... Aí foi crescendo, né? Esses tecelãs pro arte se envolveram. Olivia trouxe essa conexão linda que ela fez com a avó através das cartas que ela escreve, né? Que ela escreveu para a avó, e depois essa montagem que ela fez das falas, né, da avó na arte-terapia. E aí veio, né, eu vou deixar ela falar um pouquinho dessa pesquisa dela, com fotos, com uma escrita poética, que aí foi nos inspirando, né, eu e a Érica cada vez mais, e a gente chegou nesse momento agora, né, que eu agradeço, né, eu acho que todo mundo que participou, todo mundo que escreveu, todo mundo que esteve aqui, eu acho que sentiu essa conexão, que para mim, eu fiquei muito, desculpa aí, eu faço canceriana e chorona, mas eu acho que quando a gente toca nessas mulheres, é como se a gente tocasse nas nossas raízes, né? E eu acho que não é só a Heloísa, né? Eu acho que todas essas mulheres que foram evocadas aqui, né, nessas cartas, trazem essa sensação, né? Da gente estar, né, bem acompanhada, né? Esse trabalho passa por esse lugar, né? Da gente se perceber nesse fio de continuidade, atravessada por essas presenças, né? E perceber isso no fazer, no mais cotidiano, no jeito, nas histórias, nas lembranças, na memória. A minha avó, particularmente, era uma figura de muita referência para mim nesse lugar da afetividade, né? E é uma maneira de honrar essa exposição, esses pertencimentos e essas presenças, né, que passam pela vida de cada uma de nós e nos ensinam, mas às vezes de uma forma silenciosa, né, não é a história que se conta, né, nos livros, porque também tem isso, né, a motivação desse edital era para falar sobre os 200 anos, né, de independência do Brasil, né, o edital ao qual a gente conseguiu aprovar esse projeto. E aí o nosso mote aqui é trazer essa história de pertencimento através dessas vidas singulares de mulheres que vão contando e ensinando o que vai se passando nessa trama da oralidade, né, do feminino, e que chega até nós através desse fio do afeto. São histórias que não são contadas nos livros oficiais normalmente, mas se você pega cada uma dessas cartas, tem referências muito íntimas e tem referências históricas, sociais, políticas, de origem, de gênero, de raça. Então a gente trazendo essa trama também nesse projeto, né? Pensando que o singular também é político, também é social, né? Também expressa, né? um momento histórico, social do país, né? Do que a gente viveu. Então tem cartas que falam de exílio, tem cartas que falam da experiência marcada, né, da ditadura, por exemplo, tem cartas que falam sobre situações históricas de muita pobreza, de muita falta, de muita escassez, e depois o que isso gera, né, em termos de afeto, em termos de vínculo. Né? Então eu sinto que é um projeto que está ganhando raízes e crescendo, né? A gente parte dessa exposição, mas tem uma proposta de continuar recebendo as cartas, então sintam-se todos convidados a partilhar também das suas cartas, dos seus afetos, para a gente ir tecendo essa trama, né?
palavras, com histórias, com memórias e afetos. Nesse projeto, na verdade, eu cheguei porque eu sou atriz, né? Então, eu venho fazendo uma pesquisa sobre o feminino, fiz um espetáculo voltado mais à questão da mulher, depois eu fiz um espetáculo que falava do feminino, mas aí como uma força pertencente a todos nós, e que fala do lugar do cuidado. E cheguei tomei a consciência que eu estava fazendo uma trilogia e que o último tema seria o feminino e ancestralidade feminina. Só que quando eu cheguei nesse lugar, eu fiquei pensando muito assim, não, eu preciso de alguém que me ajude, porque eu queria fazer uma pesquisa de campo na época, tipo conversar com mulheres guardiãs da semente crioula, quebradeiras de coco, mulheres pajés, que é a ideia original do meu trabalho. Quando eu falo meu, é do grupo Moitará também, né, que faço parte. E aí eu conversando assim, eu falei, não, eu preciso de alguém que me ajude a fazer pesquisa de campo, porque eu não sei, a gente chega muito com a nossa ideia, a gente vai fazer uma pergunta já querendo ouvir a resposta que eu acho que eu quero ter. Eu falei, não, eu preciso de alguém que me oriente. E eu tinha uma aluna que fazia trabalho lá no grupo Moitará, que também era aluna da Olívia, e que foi assim que a gente entrou em contato. E perguntei para a Rafa, no caso era a aluna em questão, falei, Rafa, será que a Olívia sabe me orientar alguém, não sei o quê, e marcamos uma conversa. E a Olívia falou um pouco desse trabalho que ela estava fazendo, já tinha conhecido a Silviane, da tecelagem, a gente já estava na pandemia, se eu não me engano, e nesse trabalho eu falei, poxa, tecelagem, isso também é uma artesania feminina já de muito, muito tempo. Eu não tenho como ir para lá, para cá, posso começar a puxar esse fio, né? E foi assim que tudo começou, e quando eu vi, eu estava emaranhada nesse fio. Fui começar a aprender tecelagem, já estou bordando, enfim, assim, me envolvi com essa história. E mais que isso, eu acho que, na verdade, eu me sinto às vezes um pouco aprendiz dessa história toda, no lugar dos fios, da maneira como a Silviane puxa, né, com tanto cuidado e afeto, ela me revela tantas coisas, a Olívia com as palavras, e eu tendo que, sei lá, pensar isso com o corpo, que é a minha linha que eu puxo, né? E esse trabalho, na verdade, vem me transformando em muitos sentidos, porque eu achei que para mim começar a falar de ancestralidade, eu tinha que puxar a minha ancestralidade, em primeiro lugar. E foi muito, está sendo, na verdade, porque eu me sinto em processo de chegar para minha mãe, para o meu pai, buscar fotos, conversas, revelações, histórias contadas de formas diferentes pela minha mãe, pela minha tia, com personagens diferentes. Daí vem me revelando um mundo não que é só particular meu, da minha história, mas como a Olívia disse, me revelando um contexto social, político, educacional, muitas vezes, de como essas histórias vão sendo desenvolvidas. E cada vez mais eu entendo a importância que é cutucar ou querer tramar a partir desses fios. E talvez principalmente cada vez mais no momento atual em que vivemos, para mim. Eu acho que falar de ancestralidade e mais especificamente da ancestralidade feminina, para mim pensar um mundo com mais afeto, poder a gente valorizar coisas que cada vez mais a gente está esquecendo, né, dos nossos laços, das nossas relações humanas, né, que eu acho que a gente está vivendo um momento que às vezes eu confesso que fico meio assustada também do que a gente vê aí. Então eu acho que esse lugar do cuidado, ancestralidade, falar disso hoje é muito importante para mim, assim, enquanto pessoa, enquanto atriz, né,
que eu fico cada vez pensando, por que você vai falar algo para um público? O que não é qualquer coisa mais hoje que interessa falar. E para mim hoje é isso que me move. Então eu me sinto nesse momento de um grande aprendizado, na verdade, de grandes revelações, tanto pessoais quanto do meu país, da minha história, e esse fio que vem puxando cada vez que a gente, eu acho que vem puxando e ajudando, espero, a construir um mundo mais afetuoso e sensível, né? Que eu acho que essas cartas, quando a gente lê, a gente não consegue ficar insensível perante elas, né? Eu acho que todo mundo tem uma mãe, tem uma avó, tem alguém que te dá afeto e em algum momento da vida, e isso ninguém esquece. Voltando à questão da carta, eu tenho um contato muito eu amo muito a minha tia, né? E ela se foi quando eu era muito novinha. E eu sempre fiquei com algumas coisas marcadas assim da história, de contar, então eu conto para as pessoas. Minha tia assada naquele momento eu fazia isso, né? E acabei ficando com algumas histórias mais marcadas que outras, assim. E aí no momento que veio a chamada, poxa, escreve, eu tô muito envolvida com esse projeto, acabo aqui de uma forma mais burocrática, assim, né, tipo, prática. Vamos ver o que a gente tem que entregar no edital, que prazo, né? Aí de repente... minha mãe, irmã da avó, tia-avó, né? Tia Lúcia. Que morava do lado da casa onde você mora hoje, né, naquela casa. Então, a gente passou a infância ali. E aí, no que eu escutei a sua meditação, realmente tem alguma coisa que eu falei assim, poxa, você entra em um outro lugar, já começou. Eu estava na metade da meditação, já comecei a chorar desesperadamente. Eu falei, mas gente, eu já vivi, eu já sei dessas memórias. Por que elas estão, essas mesmas memórias, me afetando dessa forma, né? E aí comecei, porque na verdade, para mim o gancho foi da coisa de falar com ela, falar para ela. Era como se eu estivesse me conectando de um outro lugar que é contar sobre ela, né? E aí ficou muito forte essa coisa do tipo, poxa, se você estivesse aqui, seria tão bom, poxa, né? E essa coisa E aí uma amiga minha veio e falou assim, poxa, eu fui lendo várias cartas, fiquei tão emocionada, como se fosse... Em cada uma eu me reconheci de alguma forma, como se esse sentimento fosse algo partilhado, né? Quando a gente se conecta com alguém que a gente já ama muito, nesse lugar, né? Nessa saudade. E aí depois eu fui gravar então o áudio, né? Tem que gravar, suficiente. Isso passou uma semana, aí fui gravar o áudio, pronto, chorei também. Gente, onde que tá? Vai ser guardado aqui que eu não sabia. E como você também, eu tive esse lugar de falar assim, poxa, que especial, poxa, obrigada por esse momento, foi tão bom estar com ela ali, sabe, de reconectar com esse carinho que eu sentia por ela, assim, com essa gratidão. Então, vejo ser muito especial esse espaço, esse trabalho que vocês estão